Oi, Juliana. Que alegria, querida. Que bom tê-la aqui. A gente atrasou um minutinho por conta que eu fui abrir o seu currículo aqui e fechei, eu tive que abrir de novo. Que prazer ter você aqui. Você está me vendo bem? Está me ouvindo bem? Tô. E você, tá me vendo? Tá me ouvindo? Sim, Ju. Estou te vendo bem. Primeiro, agradecer muito, viu? Você está com a gente aqui hoje. Te agradecer também ontem do convite daquela webinar que foi maravilhosa, né? Gostei muito. E a gente até vai dar uma conversadinha sobre algumas coisas do que eles falaram ontem, hoje aqui, né? Acho que vai ser bem importante. Bom, acho que a maioria das pessoas que estão aqui hoje nos acompanhando, elas conhecem você. Mas, de toda forma, eu faço questão de te apresentar, porque eu acho muito importante quando a gente tem profissionais jovens, cheios de energia, né, se envolvendo com temas tão importantes como esse, né, dos animais comunitários. Em especial, hoje a gente vai falar sobre os cães, né? Daqui uns dias a gente vai falar sobre os gatos, mas eu queria muito te apresentar. Então, hoje a gente vai estar falando com a Juliana Tosi sobre cães comunitários, vivências e desafios no coletivo. E a Juliana, ela é médica veterinária pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em ciências veterinárias pela Universidade Federal do Paraná, vinculada ao Laboratório de Bem-Estar Animal, LABEA, onde ela criou um protocolo. Opa! Entrou um besouro voando aqui. Foi um bicho! Os Eu gatos vi! ficaram enlouquecidos aqui. Eu não sei aonde foi parar o besouro, mas desculpa, Ju. Não, que isso? Vinculada ao Laboratório de Acontece. Bem-Estar Animal, LABEA, onde criou um protocolo para o programa Cão Comunitário e atualmente é doutoranda em Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP, em São Paulo, com a teoria do elo entre adolescentes, cães e gatos. É uma das colaboradoras do livro de Medicina Veterinária do Coletivo, Fundamentos e Práticas, com um capítulo sobre cães comunitários, que é o assunto da nossa conversa hoje. É consultora técnica da área de Medicina Veterinária do Coletivo, com ênfase em manejo populacional de cães e gatos, e é cofundadora e co-idealizadora da Aliança Latino-Americana de Bem-Estar de Animais de Companhia em tempos de pandemia. Muito bom, Juliana. Com um currículo desse tamanho, né, o que eu vou dizer? Eu vou te ouvir falar sobre os cães comunitários. Juliana, eu queria começar a nossa conversa perguntando para você o que fez você, enquanto veterinária, se interessar por essa área tão desafiadora dos animais comunitários? Bom, boa noite a todos. Estão me ouvindo e me vendo legal, Vânia? A Você está conexão tá bem boa? pertinho da câmera e de vez em quando suas vozes estão um pouco metálica. Tenta afastar um pouquinho. Isso, senão agora sim a gente está te vendo melhor. Ótimo, Tá ótimo. joia. A conexão tá boa? Agora sim, melhorou. Tá, ok. Eu acho então que eu deveria contar um pouquinho, né, desde Isso, quando eu era estudante, e as minhas motivações para que eu, né, para que eu chegasse onde eu tô hoje. isso mesmo, Ju, pode falar. Tá, joia. Mas primeiramente eu gostaria de agradecer, Vânia, que é uma honra estar aqui com você, né, batendo esse papo gostoso sobre os cães comunitários. É uma honra estar aqui com você, viu? E é um misto de ansiedade por estar aqui com você, por ser uma das minhas inspirações, por falar desse tema que é apaixonante, né, que eu gosto muito, e pelas pessoas que me acompanham também, né, pelas pessoas que estarem assistindo a live hoje aqui com a gente, tá bom? Então, assim, eu vou começar a contar um pouquinho, tentar resumir a minha trajetória até aqui. Ótimo. Bom, eu sou natural de Vitória, Espírito Santo. A minha graduação, né, a minha formação em medicina veterinária foi na UFES, na Federal aqui do Espírito Santo. Só que o campus, ele não é na capital, ele é no sul do estado, numa cidade do interior. Então, imagina conceitos de bem-estar animal, vegetarianismo, veganismo, eu nem imaginava que existia, né? Mas eu sempre questionei
questões em relação aos animais, essa visão do bem-estar, mas eu não sabia que existia, né? Eu tinha os meus questionamentos, mas eu não sabia que já existia essa área, né? Inclusive a medicina veterinária do coletivo. Então, assim, aí mais para o final da minha graduação, eu participando da organização de semanas acadêmicas, né, da medicina veterinária, e uma delas, o professor, ele conhecia o Biondo e o chamou para fazer uma palestra lá na nossa universidade. E ele apresentou Para quem a não área da medicina. sabe, o Biondo, gente, só fazer um parênteses. O Biondo é professor da área de medicina veterinária do coletivo, né? Ele criou essa área de trabalho, ele não é originário dessa área, né? Mas ele viu nessa área uma área muito importante e ele implantou essa área na Universidade Federal do Paraná. E isso foi uma vitória muito importante por reconhecer essa área como uma área importante de trabalho de médicos veterinários. E o professor Alexander Biondo é um professor bastante atuante nessa área e em outras áreas de pesquisa na universidade, né? Isso. E aí um professor, né, nosso, ele citou o nome do Biondo e a gente conseguiu levá-lo, né, para esse evento da semana acadêmica na universidade. E ele apresentou exatamente a medicina veterinária do coletivo, né, todo o contexto de Curitiba, os trabalhos e tudo mais. E a partir daí, esse meu professor, ele abriu uma optativa de controle populacional, né, só com as castrações de animais da cidade. E aí foi indo, aí eu fui me interessando, opa, tem veterinária além da clínica, né, com esse olhar holístico, esse olhar para o todo, para o ser humano, para o meio ambiente, para os animais. A gente tentar entender o ambiente que o animal está inserido. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa aí, né, a mais além da clínica. E aí, no final do meu curso da medicina veterinária, eu consegui aliar o estágio supervisionado como estágio supervisionado eu consegui um estágio na África com a medicina veterinária Nossa, do esse coletivo. pedaço da sua vida eu não conhecia, não. Eu consegui fazer o estágio supervisionado na África com essa questão da medicina veterinária do coletivo, né? Com abrigos, educação em escolas. E aí, a Em que África, né, eu me país foi, interessei muito mais. Juliana? Foi? Em que país foi? Foi Ilhas Maurício. Nossa, que interessante. E foi bom? Foi ótimo. Eu fiquei 2 meses. Era um projeto People for Animals, né? Pessoas pelos animais. E eram 10 pessoas, cada uma de uma nacionalidade diferente, para a gente trabalhar nesse projeto. Todo mundo morou durante esses 2 meses na mesma casa, a gente compartilhou, né? Teve toda uma experiência de convívio. E o projeto foi com ações em um abrigo que era administrado por uma alemã, inclusive, né? Os gringos que atuavam mais nesse sentido no país. E a gente também fazia ações em escolas, com educação e guarda responsável, trazia todos esses conceitos de bem-estar animal. E aí foi que foi abrindo, né, essas possibilidades para mim em relação a isso. E parte do meu estágio foi em muito Curitiba. interessante. E parte do meu estágio foi em Curitiba, onde eu fiquei mais próxima, tanto do bem-estar animal, né, da Carla, e da medicina veterinária do coletivo. Eu fui lá, fiquei um pouco com eles para conhecer os trabalhos também. E aí eu fui na conferência, que foi em Curitiba na época, e aí já conheci, né, já conheci vocês, a Rita, Vânia, então foi só montando o quebra-cabeça. Aí eu falei, poxa, que legal, né? Que legal. Realmente já tá consolidado mais do que eu imaginava aqui no Brasil. E aí, Vânia, eu fui amadurecendo do que fazer, né? Depois da minha graduação. E aí eu pensei no mestrado. E aí eu fiz a minha candidatura para
eu tentei o mestrado com a Carla, né, em bem-estar animal na UFPR, e tentei também com uma universidade, com algumas universidades da Europa. E eu fui chamada tanto para Carla como para lá. Nossa, que legal! E aí eu fiquei Dúvida. naquele jogo, né, de decisão ali. E aí eu acabei escolhendo o Brasil, porque eu queria conhecer a realidade. Eu queria conhecer a nossa realidade, foi por isso que eu acabei ficando por aqui. Que bom. E no mestrado, tá travando? Vocês estão me ouvindo? Não, estamos te ouvindo. Deu uma travadinha, mas já destravou. Pode continuar. Tá, joia. E aí, com a Carla, foi sensacional, porque a Carla é aquariana também, super aberta, né, as iniciativas, e ela trouxe para mim essa proposta, né, dos cães comunitários, que já era uma realidade bem consolidada em Curitiba, no Paraná, principalmente. Então, ela trouxe essa proposta para mim, né, para a gente trabalhar, e foi assim que eu agarrei, né, que eu agarrei com todas as minhas forças, com toda a boa vontade, amor, e a gente conseguiu fazer esse trabalho com os cães Juliana, comunitários. então a gente pode dizer que a Carla é a fada madrinha que trouxe para você a possibilidade dos cães comunitários. Olha que incrível. Ela fez uma live Sim, conosco outro dia, não sei se você acompanhou, que a gente falou sobre a questão do bem-estar animal no Brasil hoje, né? Foi muito boa, muito interessante. A gente tentou fugir um pouco do óbvio, né? E no seu caso, eu acho que, embora pareça óbvio, né? A gente falar em cão comunitário, mas eu tenho, hoje, durante o dia, eu conversei com algumas pessoas para quem eu mandei o banner de divulgação da live, e eu tenho alguns amigos que não são veterinários e que me perguntaram, pessoas da comunidade, de uma forma geral, e elas perguntaram, mas o que é cão comunitário? Então, eu acho que um primeiro ponto importante da gente conversar, depois de saber dessa sua trajetória tão peculiar, né, que eu não conhecia, eu queria que você me contasse um pouquinho o que é um cão comunitário, o que é um programa, então, de cães comunitários, né? Queria que você contasse para as pessoas assim de uma forma rápida, mas de uma forma clara. O que é isso? Primeiro, é um cão comunitário? O que é um programa para cães comunitários? perfeito. Então, o cão comunitário é um animal que é cuidado pela comunidade, né? Acaba tendo um vínculo com a comunidade abraça e são voluntários da comunidade que acabam cuidando dos animais que vão ficando por ali, dando alimentação, afeto, né? E tudo mais. E eu gostaria de ressaltar que além dos cães comunitários, que não são todos os animais que estão em situação de rua que são animais comunitários, né? Nós temos aí alguns tipos, né, de classificações, que dentre eles são os cães comunitários, mas a gente também tem os cães que são cães perdidos, cães abandonados, os semi-domiciliados, que é um dos nossos desafios aí, né, que a gente pode conversar mais para frente. E nós Exatamente. temos os animais errantes, né, os cães errantes, os cães ferais, que são parecidos com os gatos ferais, né? Que não têm tanto contato com o ser humano e acabam sobrevivendo à própria sorte. Só falar uma coisa, Ju, que eu acho que é importante para quem está assistindo e que talvez não conheça, é que a definição dessas categorias de animais, elas começaram a partir de trabalhos científicos, né, que foram aparecendo, e a Organização Mundial de Saúde, lá atrás, fez uma proposta, né, ela fez uma proposta de quais são as características, né, o que enquadra os animais dentro de cada categoria. Né? Então, muitas vezes as pessoas vêem vários animais de rua e pensam que é tudo a mesma coisa. E como você bem lembrou, não. A gente tem várias categorias. E um dos grandes desafios que a gente tem são esses animais semidomiciliados, né? Que a gente chama ali de cães de família, que são aqueles animais que vivem parte da vida na rua e parte da vida dentro de casa. Mas o que a gente está falando não é isso. A gente está falando de animais
que estão na rua definitivamente, foram abandonados, eventualmente podem ter nascido na rua, né, Juliana? De fêmeas que foram abandonadas e tiveram contato reprodutivo com machos e tiveram seus filhotes e passam a viver numa determinada localidade se servindo daquilo que a comunidade do entorno disponibiliza como água, alimento, abrigo e acesso a esses recursos. Ou até mesmo casos em que a própria comunidade reconhece que esses animais estão ali e passa a adotar situações de controle. Não é isso ou é um pouco diferente disso? Você quer detalhar a partir disso que eu trouxe como um cenário para as pessoas? Claro. Então, bem lembrado, Vânia. Inclusive, né, essas categorias e o cão comunitário, os animais comunitários, eles são reconhecidos, né, a nível internacional. Então, isso não é questão que a gente está inventando agora, né? Isso é importante, uma porque coisa. é capaz das pessoas acharem que nós estamos inventando a roda. Não, aqui a gente não inventa nada. A gente, na verdade, só olha para fora, para quem está fazendo bem feito, né? Para a gente aprender, trazer para cá, adaptar e ver como é que a gente pode lidar com aquela situação de uma forma correta, né? Exatamente. E aí, lembrando que nem todo cão comunitário, ele foi um animal, ele foi vítima de abandono, né? Porque todo mundo acaba achando também que todo cão comunitário ele é vítima de abandono, e não é bem assim. Tem um exemplo daquele filme Sempre ao Seu Lado, que conta a história Isso. do Hachiko, né? Uma história verídica do Japão, que ele acompanhava seu dono todo dia, todos os dias, a ida ao trabalho, né? Como é que é? Estação de trem. Isso. E teve um dia que o dono ele faleceu e o animal continuou indo frequentando, né, a estação de trem, e as pessoas abraçaram esse animal ali, né, com os cuidados, alimentação, água, veterinário e assistência veterinária, né, tudo que o animal precisava. A família, inclusive, fez tentativas de trazer o animal de volta, mas ele fugia e retornava ao local e foi ficando ali, né, até o seu falecimento. E um outro caso, para exemplificar, né, que nem todo animal comunitário foi abandonado, recentemente foi um caso em tempos de pandemia. Na própria China, em Wuhan, onde onde tudo começou, né, na pandemia, que um cão, ele acompanhou o seu dono até o hospital, que o seu dono ele foi internado. E só que o seu dono, acabou falecendo. No primeiro mês, assim, acabou falecendo. E esse cachorrinho, ele acabou ficando durante 3 meses no hospital, ali na frente do hospital. As pessoas do hospital acabaram abraçando, né, cuidando dele, abraçando a causa, cuidando dele. E após 3 meses, alguém do hospital acabou adotando o animal. Então, assim, né, eu gostaria de reforçar só para a gente ter essa ideia, né, quebrar esse paradigma de que que os cães comunitários, nem todos eles foram vítimas de abandono. Eu acho que isso é bem importante, Juliana, que você está falando, que toda vez que vai se trabalhar, se definir uma atividade, né, de cão comunitário, é importante que a gente multiplique isso por toda parte, né, que a gente entenda aquele local, né? Como é que é a relação daqueles animais com as pessoas, quais são os recursos disponíveis, né? E que eu acho que isso tudo vem dentro daquilo que a gente hoje precisa, deve trabalhar cada vez mais, que são as políticas de saúde única, né? Que entendem o animal, a comunidade e o ambiente onde está. No nosso caso, que nós somos médicos veterinários, a gente pode ser um profissional importante nesse contexto, justamente porque vai tentar achar alternativas para que os animais sejam cuidados dentro de princípios de bem-estar animal da melhor forma, que o ambiente seja mantido de uma forma segura e que as pessoas possam interagir com tudo isso de forma saudável e resolutiva, né? Porque o que muitas vezes a gente vê é que esse equívoco na interpretação, como você bem trouxe com esses 2 exemplos, que são reais, né? Que a gente, mesmo a história desse primeiro caso, né? Que você contou, que acabou virando um filme, um relato, tudo, a gente sabe que foram histórias reais.
E ultimamente a gente vê várias histórias, né? Recentemente eu vi um vídeo, você também deve ter visto, eu acho que, eu não me lembro se não foi no Espírito Santo que aconteceu isso. Um morador de rua foi preso, um morador de rua, uma pessoa que estava na rua, foi preso, puseram ele num camburão e levaram ele para a delegacia. O que aconteceu? Ele foi preso para investigação, não tinha assim nada provando, você fez isso, não. Foi preso ali dentro para investigação. E o cachorro saiu no meio do trânsito com aquele monte de carro, e ele correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, porque o cachorro era desse morador de rua. Aí as próprias pessoas que estavam conduzindo a viatura perceberam, pararam o veículo, pegaram o cachorro e puseram junto com ele. Nem precisou pôr, eles abriram, né, o camburão, o cachorro entrou, o guarda deixou e ele foi junto para a delegacia. Né? O que mostra que o vínculo estabelecido, muitas vezes, entre os animais e as pessoas, ele é muito forte. E isso é um problema muito forte que a gente precisa sempre abordar, especialmente quando a gente fala dessa questão dos animais comunitários. Porque esses animais comunitários também criam vínculo com essas pessoas, né, Juliana? Exatamente, Vânia, e é uma característica, né, que os diferencia das demais categorias, né? Exatamente. Isso é bem importante. Isso. Inclusive, e uma situação o que os diferencia das outras categorias é que, assim, se a gente for hoje num terminal de ônibus que tem cães comunitários, se a gente for amanhã ou se a gente for semana que vem, a gente provavelmente vai encontrá-los lá, né? Eles criam esse local de permanência, né? Estabelecem um local de permanência por conta desse vínculo. E por que, então, Ju, voltando numa coisa que a gente acabou perdendo aqui na nossa conversa, o que seria um programa de cães comunitários? Obrigada, Vânia, por retomar. Se a gente vai, senão a gente vai indo, né? Senão a gente vai embora, né? A gente vai embora. Exatamente. Por que, então, né, o programa, a importância de se fazer, de se ter um programa no município? Primeiramente, pela questão de monitoramento, né? Mapeamento e monitoramento desses animais, né? Para saber onde esses animais estão localizados, quem cuida e tudo mais. E, no meu caso, do meu trabalho, uma das motivações foi exatamente a demanda que já existia, né? Já era realidade ali em Curitiba, o próprio Laboratório de Bem-Estar Animal já vinha fazendo trabalhos com avaliação de bem-estar desses animais. Então, assim, tudo contribuiu. O Estado do Paraná já tinha uma legislação que dispõe sobre o controle, né, populacional humanitário de animais e que dentro dessa legislação está regulamentando, né, e conceituando o cão comunitário de 2012, inclusive, né? Então já tinha essa legislação estadual que ajudava, que era um suporte aí para a gente, né, fazer esses trabalhos. Conceitos de bem-estar animal, né, que é um conceito, né, um conceito científico, inclusive. Tem os conceitos de saúde única, sem ciência, a medicina veterinária do coletivo. Então, isso tudo acabou contribuindo, né, com esse olhar para os cães comunitários. E, além disso, com a proibição, né, da carrocinha, a gente precisa pensar em estratégias, né, estratégias adicionais, a questão do manejo populacional. Então, também acabou contribuindo para uma estratégia adicional para o manejo populacional de cães, né, nesse sentido. E também, por último, tivemos municípios pioneiros que fizeram tentativas de cadastro com esses animais, na época, como Araucária, Curitiba e Campo Largo. E aí, com todas essas informações, a gente foram norteadores, né, essenciais aí na nossa iniciativa. Ju, então a gente podia dizer que quando você tem, por exemplo, se alguém que está vendo a gente aqui pensa assim, uai, como é que eu vou começar a pensar num programa de um cão comunitário? Então, acho que o primeiro ponto importante é você ter um mapa da sua cidade, né, da onde você está localizado. Por que é importante um mapa da cidade? Porque muitas vezes a gente está vendo um local que tem um grupo de cães comunitários, né? Mas podem existir outros.
Então, talvez um ponto de partida seja reconhecer onde estão esses locais, mapear, né? E começar a investigar com uma caixinha de ferramenta importante, como você trouxe, que são vários conhecimentos já anteriores de programas que foram feitos em algumas cidades, de artigos como que você escreveu, já deve ter escrito, depois o capítulo do livro de medicina veterinária do coletivo, né? Fundamentos e Práticas, que inclusive para quem não conhece, vai aqui uma ótima recomendação de leitura. A gente costuma dizer que ele é uma bíblia, né, da medicina veterinária do coletivo, porque ele traz todos esses temas ali. Então, acho que é bem importante as pessoas entenderem que ela não precisa inventar a roda, já tem muita coisa constituída que pode ajudar bastante, né, no trabalho de todo mundo. E também entender que existem conceitos de saúde hoje que não trabalham mais a saúde fechada numa caixinha. Então, aqui nós vamos cuidar da saúde humana, aqui nós vamos cuidar da saúde animal, aqui eu vou pensar nas questões ambientais. Não, hoje a gente tem um guarda-chuva, né, que coloca tudo isso embaixo para que o resultado seja realmente a proteção daqueles indivíduos que vivem naquele local, né? Então, acho que isso é um ponto importante da gente deixar claro, que existem modelos, né, protocolos que precisam ser cumpridos quando a gente fala de cães comunitários, mas que esses protocolos, eles podem ter adaptações dependendo de cada realidade, né? Que eu acho que isso talvez fosse muito importante de você contar. Você disse que várias cidades no Paraná foram precursoras, né, no levantamento dessas informações, e é provável que nenhuma delas tenha um modelo idêntico de atuação, mas tiveram um ponto de partida em comum, né? Isso, exatamente. Elas foram precursoras no cadastro, nesse mapeamento dos cães, né? E ações básicas de castração, vacinação e desverminação, né? E foi isso. Então, com essa experiência, né, com todos esses pontos de motivação que eu citei anteriormente, foram, né, os norteadores aí essenciais para a gente dar início aos nossos trabalhos. E então como, né, como implantar, né, por onde começar o programa esse tipo de comunitário. atividade, Ju, ela precisa estar normalmente ligada a um serviço de controle animal do município. Você acha que isso é importante? Ou ela pode ser uma iniciativa, por exemplo, de entidades de proteção animal, porque você sabe que o Fórum Nacional de Proteção Animal, ele é um órgão colegiado com entidades de proteção e defesa animal no Brasil todo, né? Então, frequentemente, a gente é questionado por muitas entidades pedindo referências, né, para atividades, para trabalhos. Muitas vezes, a gente sabe que a sociedade civil é que acaba motivando os agentes públicos a tomar uma iniciativa, né? E outras vezes, a gente também tem as universidades, as faculdades que estão hoje, a gente tem uma quantidade enorme de faculdades de veterinária, e como eu costumo dizer, de uma cesta de limão, a gente não precisa fazer só limonada, a gente pode fazer uma torta de limão, né? Uma mousse, pode fazer coisas muito boas. E muitas vezes a universidade pode se envolver nesses trabalhos, né? Porque, como você, deverão existir outros tantos alunos, e eu sei que existem outros espaços que gostariam de ter um trabalho para contribuir com a comunidade, né? Então, seria muito importante que nós tivéssemos essa opinião sua em relação a isso. Quer dizer, quais são os agentes que podem ajudar no programa do cão comunitário? Vamos lá. Só lembrando, Vânia, que a minha experiência inicialmente, né, no meu mestrado, foram em 5 municípios, né, diferenciados, exatamente para a gente conhecer a realidade, né, o cenário de cada um deles. Ótimo. Né? Então, a gente conheceu... No Paraná, né, Ju? Isso, no Paraná, bem lembrado. Ótimo, Isso mesmo. ótimo. Para a gente conhecer exatamente os principais desafios, facilitadores e tudo. Ih, Ju, deu uma travadinha. Espera aí. Opa, voltou. Ah, voltou. Voltou. Vamos lá, me conte. Como é que são essas etapas? Como é que são as etapas desse programa que você realizou aí nessa cidade para alguém que possa querer se interessar por trabalhar esse tema também? Bom, vamos lá. Então, as principais, as etapas, né, que envolvem o programa são 4 etapas. A primeira é uma pré-triagem,
essa pré-triagem, a gente recomenda, é recomendado que seja feito pelo... Desculpa, essa pré-triagem é exatamente uma etapa de mapeamento e levantamento dos possíveis cães comunitários, né? E esse levantamento, os atores sociais envolvidos são o poder público, a prefeitura, via principalmente os cadastros já realizados normalmente em castrações, em denúncias de maus tratos, né, que às vezes tem, e as ONGs e protetores independentes que são essenciais estão essenciais nesse meu projeto, né, inclusive por conta deles conhecerem mais até, né, o próprio bairro, os bairros, o município, mais que as próprias prefeituras, né, acabam sendo um suporte fundamental aí. Eles acabam sabendo onde tem possíveis animais comunitários, né, no bairro, na cidade. E um outro ator social importante são os moradores locais, né, que acabam de boca em boca, a gente vai no local, aí a pessoa acaba falando, em tal local a gente conhece, né, um cão, pessoas que cuidam, tal. E aí a gente vai no local e realmente bate que é um cão comunitário. E é assim que a gente consegue fazer esse levantamento inicial, com esses três É um serviço atores. quase de formiguinha, né, Juliana? Exatamente. Então, eu vi um comentário aqui agora de uma pessoa provavelmente de Curitiba que falou o seguinte, que houve uma grande mobilização das ONGs de proteção e defesa animal em Curitiba para que, na verdade, a figura do cão comunitário fosse garantida na legislação que hoje possibilita que essas atividades aconteçam, né, Ju? Então, acho que isso é um reconhecimento importante, porque você acabou de reconhecer como ou as entidades, ou os protetores voluntários são importantes e também existirem cadastros, né, quando existem já programas de castração dos municípios, que possam indicar onde é que você vai começar a procurar esses animais. E quem procura acha, né, Juliana? Exatamente, Vânia. E só lembrando que em Curitiba os trabalhos pela prefeitura são direcionados mais aos animais de terminais, né? E não do município como um todo. Então essa ação das ONGs é bem importante pelo reconhecimento deles na cidade, né? Bem bacana. Parabéns pela iniciativa. Construção, né, Juliana? Se hoje a gente tem ações mais efetivas, se a comunidade reconhece, na verdade, que em toda essa rede, né, de transporte público que existe em Curitiba, tem um programa implantado e tem um controle sendo feito, é porque isso foi construído tijolinho por tijolinho, né? Porque não necessariamente todo mundo aceita essa figura do cão comunitário, né? Entende que isso faz parte daquela localidade, da paisagem urbana de alguma forma, e que ele precisa ser tratado e cuidado, porque ele é um ser senciente, né? E também porque nós temos que respeitar a dignidade que os animais têm, e eles têm direito à vida e a serem cuidados dignamente, né? Então, acho que é importante que as pessoas cada vez mais usem e falem sobre essa forma, porque sem essa forma da gente abordar a questão dos animais, seja nas áreas urbanas ou nas áreas mais periféricas, periurbanas, vamos dizer, da cidade, que é onde geralmente esses animais também podem ser encontrados, a gente nunca vai ter um cenário melhor, né? Exatamente, Vânia. Exatamente isso. Então, esse primeiro, né, a primeira etapa seria esse levantamento inicial dos animais na cidade. E no terceiro momento, uma triagem. Essa triagem, a gente recomenda que o poder público, né, a própria prefeitura, encabece essas ações pela própria nossa Constituição de 34, onde fala que os animais que não possuem tutores são tutelados pelo Estado, né? Os animais são tutelados pelo Estado, então a gente traz essa responsabilidade para o poder público inicialmente, mas lembrando que essa responsabilidade acaba sendo uma responsabilidade compartilhada, né? Com o poder público, com os moradores locais, porque a gente sabe que a raiz, né, da presença dos animais em situação de rua não é só responsabilidade do poder público. Então é por isso que a gente traz essa responsabilidade compartilhada também, né? É importante a gente falar isso, viu, Juliana? Porque as pessoas acham
que é responsabilidade do poder público, então vou pôr na rua que o poder público cuida. Não é assim que funciona, né? É importante a gente entender que todo o recurso público ele vem da coletividade, né? O dinheiro que é investido do poder público, ele vem da coletividade. E é importante que existam políticas públicas, como você falou, sem envolver todos os agentes sociais, inclusive um agente social que a gente não falou ainda, mas que eu acho, você vai concordar acho, comigo. Se não concordar, pode falar. São os conselhos, né? O Conselho de Meio Ambiente, o Conselho de Saúde, onde existe o Conselho de Proteção e Defesa dos Animais, ou de Direito dos Animais, eles são atores importantíssimos. Por quê? Porque é através desses conselhos que é feito o reconhecimento da necessidade de políticas públicas que contemplem também esses animais, né? E o animal, é importante a gente falar, a gente está falando sobre cães hoje, né? Da semana que vem a gente vai falar sobre gatos, mas é importantíssimo as pessoas terem claro que os animais não botaram em árvores, nem foi a prefeitura que pôs na rua. Os animais vieram de pessoas que foram negligentes e omissas e abandonaram esses animais como uma responsabilidade que a sociedade se vire. Então, isso é muito importante. A gente entender que, se todos não participam, a gente não tem uma solução satisfatória. Porque, muitas vezes, o que muitos querem é que a gente elimine esses animais, né? Então, como é que elimina? Matando os animais, né? E isso é uma coisa absolutamente inaceitável hoje em dia, pensando justamente na questão do direito animal, né? Ou colocando em abrigos, né, Vânia? Exatamente. Achando que a sociedade civil organizada, né, que faz trabalho voluntário, tem obrigação de cuidar do que aquela pessoa criou, do que aquela comunidade foi omissa e negligente, né? Porque todo animal que vai para a rua, se você começar a procurar, você encontra quem foi que abandonou, principalmente numa localidade determinada, né? Sempre a gente tem chance de encontrar. Juliana, eu queria que você me contasse quais foram os desafios que você teve que superar nessa questão de pensar em animais comunitários, porque a gente muitas vezes sabe que a prefeitura recebe denúncias de animais que perseguem motos, rasgam saco de lixo, brigam com outros animais, vão atrás de cadela no cio. Então é um desafio, né? É um desafio, porque tem muitas vezes esses animais em áreas mais centrais da cidade que podem ser encontrados, mas por outro lado, muitas vezes eles estão nas áreas mais periféricas, né? Então eu queria que você contasse para gente um pouquinho como é que é superar e quais são esses desafios que você tem encontrado nesse trabalho que você tem feito. Vamos lá. Vânia, antes da gente entrar nessa, só queria fechar, que eu não acabei não falando. Por favor. A outra parte. Só para ficar claro, as etapas, né, do programa. As etapas do programa, são 4, a pré-triagem, a triagem, o cadastramento e o pós-cadastro, que é o mais importante, que é o acompanhamento, o monitoramento, né, anual desses animais, tá? Mas na ação da implantação, se o município, dependendo do cenário de cada município, por exemplo, se não tiver Secretaria Municipal de Saúde ou de Meio Ambiente, o município pode dar início, sim, via ONGs, protetores independentes, e também, bem lembrado, né, como a Vânia falou, via conselhos, né, conselhos municipais de saúde e de meio ambiente. Então, são meios de estar dando início a esse trabalho, né? Então, é importante ressaltar isso. Ok. Essas, então, são as etapas do programa. A gente não vai entrar muito em detalhe, a gente mais compartilhar as vivências aqui, senão a gente vai indo e não acaba não. Daqui a pouco acaba o tempo e a gente não falou tudo que a gente queria, né, Ju? Sim. Então, sim, nós temos alguns desafios, né? Nós temos um top 5 aí, e se a gente colocar esse ranking, o primeiro da lista que eu diria seria essa questão do comportamento de perseguição dos animais, né, que acaba sendo mal visto pela comunidade. E isso é muito delicado porque acaba sendo um comportamento natural da espécie
E, além disso, ele pode ser provocado, né? Muitas vezes, sejam por chutes, pedradas, e o animal acaba manifestando esse comportamento, né? No meu trabalho mesmo, a gente viu que esse comportamento, estatisticamente falando, né, ele foi mais significativo em animais adultos, né, do que idosos, até pela vitalidade dos adultos. Em relação ao tempo no local dos animais, foi mais a probabilidade de apresentar tal comportamento foi o tempo de 1 a 5 anos, então, no local ali, né, esse tempo de permanência, talvez pela adaptação, né, pouco tempo de permanência no local, e a natureza do local foi mais apresentado frente às residências. Até essa questão de territorialidade, por conta de ser em frente de residências, acabam abraçando mais, né, aflorando mais essa questão da territorialidade. E para esse contexto da perseguição ainda, eu gostaria de trazer alguns exemplos que a gente não pode acabar generalizando. Por exemplo, como eu falei, alguns animais eles podem vir a apresentar o comportamento, mas eles também podem deixar de apresentar. Imagina a prefeitura ter que recolher todos os animais que apresentarem tal comportamento, né? Até que inicialmente, a minha primeira ida aos municípios, a gente foi com esse ideal de acabar excluindo esses animais do programa, mas a gente viu que na prática quase metade dos animais que a gente considerou, eles apresentavam tal comportamento. Então, assim, a gente foi repensando de como incluí-los mais acompanhar, né? Acompanhar esses animais. E um exemplo que eu trago aqui, que eu acho bem relevante, foi um dos municípios em que uma rua passava carros e os animais sempre corriam atrás dos carros. E a gente acabou sugerindo para que orientassem as pessoas a reduzirem a velocidade nessa rua. E acabou dando certo. Os animais não chamava mais a atenção dos animais, né? Então, isso foi um fator bem benéfico para essa situação. E um outro ponto, um outro exemplo que eu gostaria de compartilhar é em relação a uma experiência em um dos municípios que no terminal de ônibus, não, na garagem de ônibus da prefeitura, existiam 2 animais comunitários e sempre que o motoboy vinha entregar alguma encomenda nesse local, os 2 animais iam para cima do motoqueiro. E o próprio cuidador, né, ou mantenedor, ele deu uma sugestão de oferecer coxinha para esses animais, para que o motoboy oferecesse a coxinha e criasse esse vínculo com os animais. E a partir daí deu certo, os animais nunca mais correram atrás, ficaram familiarizados. Fez um reforço positivo para os cães se comportarem. Legal. Exatamente. Só que aí a gente tem que ter cuidado para não fazer o reforço contrário, né? Dar a coxinha. Exatamente. Não, vamos bater bastante porque aí eu ganho coxinha. Isso é muito exatamente. Legal. Mas eu acho que isso é uma coisa tão interessante, né? Porque muitas vezes a gente acha, para resolver alguns problemas eu preciso fazer tanto trabalho, pesquisa, precisa ser um especialista. Não, olha, uma pessoa que trabalhava ali fez uma proposta que se adaptou, né, dentro de um contexto, a se achar uma saída para uma situação evitando um acidente com o motoqueiro, né, ou um acidente com os animais, que é o que a gente normalmente acaba vendo, né? A gente vê que muitas vezes essas pessoas, até por birra, né, por raiva, porque toda hora o cachorro vai em cima, ela tenta ir, às vezes atropelar o animal, levar um veneno, envenenar aquele animal, né? O que é bastante ruim. E, ao mesmo tempo, às vezes, esse tipo de comportamento faz com que o motoqueiro possa se acidentar, né? Então, tem os 2 lados da história, né? Que a gente tem que prestar atenção. Vânia, e aí eu só gostaria de fazer mais alguns comentários em relação ao comportamento. Pode falar. Que é o primeiro que eu lembrei de uma situação na Tailândia, num projeto piloto,
que eles usaram esses cães comunitários, fizeram um projeto piloto, colocaram coletes com câmeras e dispositivos e viram que esses animais, quando que esses animais latiam, o porquê que eles latiam. Então viram que eles eram vigias, eles eram vigilantes, né? Acabam sendo vigilantes do bairro. Eu achei muito legal eles terem aproveitado, né, considerado esse comportamento dos animais para que eles tivessem esse papel, né, no próprio bairro. Eu achei isso bem legal. Né? Um reconhecimento de um papel que poderia ser útil para aquela comunidade, né? Muito legal. Exato. Muito e não legal. simplesmente querer eliminar os animais por conta disso, né? Uhum. E um outro exemplo que ocorreu em um projeto que eu fui convidada num campo de universidade, no Instituto Federal, desculpa, com a implantação dos cães comunitários em Muzambinho, com a professora Diana Abrão. Ela acabou de fazer um comentário muito interessante aqui. Diana, muito bom ter você conosco aqui, viu? Edi, obrigada aí pelos comentários. Então, um dos desafios foi exatamente essa questão de perseguição em alguns alunos lá. E aí a gente sentou para conversar o que fazer, né, nessas situações. E aí a gente falou, por que não chamar os alunos e conversar para ver a melhor situação, né, a melhor solução possível para essa situação. E aí foi exatamente o que a Diana fez, ela chamou um dos alunos, os alunos acabou vindo apenas um, eram 2 alunos, né, que reclamavam dessa problemática e acabou vindo apenas um, mas aí com esse aluno ela conversou e foi até o local com o animal, onde se situava o animal, fez um reconhecimento do animal com o aluno, aí o aluno acabou tendo toda essa relação com o animal, com ração, com petiscos, e aí eles acabaram criando esse vínculo, né? Então, assim, cada caso é um caso, a gente acaba generalizando, mas não é porque eles estão na rua que a gente não tem que pensar no bem-estar, né, Vânia? Então... E eu acho que tem uma coisa importante, Juliana, que é trazer essas informações para a comunidade, né? Como é que você multiplica bons exemplos? Como é que você faz com que uma situação de conflito possa ser uma situação que facilite a possibilidade de acreditar que existe uma solução sem comprometer mais ainda a vida daquele animal que já está numa situação de vulnerabilidade. Então, narrar essas histórias é muito importante. Eu acho que são casos, né, que a gente chama, que precisam de uma avaliação qualitativa do resultado, né, daquela estratégia para ser compartilhada com a comunidade, seja a comunidade acadêmica, comunidade científica, mas seja a comunidade social, né, daquele entorno onde vive aquele animal. Então, isso é bem importante também. Acho muito importante, viu, Juliana? Muito bom. Obrigada, Vânia. E para finalizar esse assunto da perseguição, a própria Carla Molento, né, via Laboratório de Bem-Estar Animal, a última mestranda dela, que é uma zootecnista e mexe com essa questão de comportamento animal, fizeram um trabalho sobre a perseguição dos animais comunitários, estudar mais isso. E aí, em breve, elas vão fazer a publicação e vai estar disponível para a gente. Eu mesma não sei os resultados ainda, então, assim, é mais uma informação para nós, né, para a gente trabalhar esse assunto, tá bom? Eu acho que isso é uma informação bem importante você falar, Ju, porque assim que a gente tiver esse resultado, é importante a gente convidá-la, conversar, divulgar esse resultado, né? Eu acho que é bem importante. Muito bom mesmo. Bom, e aí, dentro dos desafios, então, a gente falou do comportamento, tem vários, né? Tem alguns que a gente selecionou aqui, mas aí na sequência, Vânia, eu diria que são os semidomiciliados, né? Que acabam interferindo bastante na dinâmica dos animais comunitários, tanto nessa questão do comportamento de perseguição, acabam tumultuando ali a rua, brigas. Então, essa questão a gente tem que ter esse olhar também para essa questão dos animais semidomiciliados, né? Com fiscalização, com orientação nos bairros, aos tutores sobre a guarda responsável. Então, por isso que acaba
uma coisa puxando a outra, né? Por isso que é um programa, né? Com ações conjuntas acontecendo ao mesmo tempo, não ações isoladas, né? Tem que ter uma sinergia de coisas, né, Ju? Uma sinergia. Um outro ponto, Vânia, é em relação à instalação de bebedouros e comedouros fixos, né? Que pela falta de informação, as pessoas acabam considerando todo mundo comunitário, acabam espalhando bebedouros e comedouros pela cidade, né? Sem critérios. E isso acaba sendo prejudicial, principalmente ao bem-estar dos animais, pelas casuísticas de envenenamento. Apareceu alguns casos de pessoas urinando nos bebedouros. A própria limpeza dos bebedouros e comedouros acaba sendo dificultada, porque acaba sendo aqueles modelos de cano, né, que tem uma voltinha. Então, para limpar aquilo diariamente, né, é bem inviável. E um outro fator que não é recomendado, essa instalação dos bebedouros e comedouros fixos, é porque acaba também interferindo nessa dinâmica, né, populacional dos animais, acaba interferindo no papel dos animais comunitários, que é uma barreira física, que os animais não deixam os animais comunitários não deixam outros animais se estabelecerem no local, uma barreira reprodutiva, porque esses animais são castrados, né? Então, aquele local ali não vai haver mais reprodução por conta disso, a partir deles, e uma barreira sanitária, porque esses animais são vacinados, né? Então, se a gente deixar esses bebedouros e comedouros, a gente vai acabar interferindo, né, nessa dinâmica dos animais. E tem a questão da sanidade animal, a sanidade ambiental, desculpa. E se a gente deixar, por exemplo, a ração à vontade, acaba atraindo animais sinantrópicos, né? Ratos, pombos, e isso, a vigilância sanitária acaba caindo em cima da gente. Então, para evitar, né, para a gente pensar no coletivo, no todo, é importante considerar tudo isso. E aí, em relação a esse ponto, eu gostaria de trazer aqui que é importante, sim, a gente, principalmente aos protetores que estão sempre aí na frente, que a gente acaba pensando muito, né, nos animais, no bem-estar dos animais, mas a gente tem que pesar esse bem-estar na perspectiva dos animais, né, e não no que a gente acha que vai ser viável. Então, assim, é botar na balança e pensar na perspectiva do animal e do ambiente, né, da saúde humana, saúde ambiental, para ver se a gente realmente está contribuindo, né? Tá sendo positivo, né? Tá contribuindo de alguma forma realmente naquele local. Não é simplesmente por impulso e sair distribuindo bebedouros e comedouros, abrigos, sem pensar nessas questões. Animais não significa fazer aquilo que você acha importante. E principalmente a gente pensar que o ponto central da ciência do bem-estar animal, ele diz isso, né? Bem-estar animal é aquilo que o animal sente, aquilo que ele precisa e a capacidade que ele tem de se adaptar àquele local. Não é aquilo que você acha. Então, ter realmente uma consciência que para você estabilizar uma população, não é que é uma coisa complexa do ponto de vista econômico, mas é uma questão complexa do ponto de vista do diagnóstico, do acompanhamento, do que precisa ser feito naquela comunidade, né, Ju? Inclusive a identificação dos animais, né? Como você falou, por exemplo, a gente sabe que muitos animais que vivem, às vezes, nessas comunidades, são animais que são pretos, amarelos, ou são animais brancos de manchas determinadas amarelas e pretas, ou só pretos, ou então são animais tigrados que se confundem, até porque muitas vezes são oriundos de ninhadas, das mesmas ninhadas, né? Então, é importante que cada um tenha a sua identificação, né? Para que tenha um reconhecimento e que quando entre um outro animal, eventualmente, naquele grupo, não que ele precise ser excluído, mas ele precisa ser cuidado e tratado como o restante já foi ao longo do período que você instituiu esse programa, né? Exatamente, Vânia. Inclusive, um dos nossos desafios é essa questão da identificação visual, né, das coleiras, seja por furto, perda pelos cães,
O microchip a gente consegue ainda, né? A prefeitura consegue, mas essa questão da identificação visual, os felinos via SED, captura e serialização e devolução, a gente consegue pelo corte da orelha, né? Da orelha, Agora, os animais, a gente vê, tem as tentativas das coleiras e tal, mas a gente ainda tem essa questão dos furtos, perdas. Porque a variabilidade física, né, dos cães é muito maior do que os gatos. Os gatos têm um padrão bem definido, né? Então, eu acho que essa questão é uma questão realmente ainda desafiadora, o que não quer dizer que não seja possível. A gente sabe que tem essa técnica, como você falou, da coleira, né, que é colorida, né, que facilita. A gente tem um microchip, que é sempre importante a gente lembrar que é importante você ter uma dupla identificação. Então, se você tem uma visual, que pode ser a coleira, pode ser uma tatuagem na orelha, por exemplo, no momento da castração, é uma alternativa que muitos ainda usam, né? É importante a gente saber que precisa de uma segunda, que é o microchip, e que tem o local certo para colocar. O microchip precisa estar seguindo a um regramento da ABNT com relação à segurança, né, desse microchip, tanto no uso para não causar um problema para o animal, quanto na facilidade da manutenção dele naquele local e do cuidado, né? Ju, a gente já tem pouco tempo para o fim da nossa live, a gente tem mais ou menos, acho que uns 5, 8 minutos. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente agora como é que você enxerga nesse momento, né, nesse momento tão longo de pandemia, como é que tem sido o desafio do trabalho nesse novo grupo de trabalho que você está integrando aí, que eu achei muito importante, eu acompanhei ontem aquele webinar que foi muito rico, mostrando que a gente tem muitos países na América Latina que estão desenvolvendo trabalhos, né, nesse momento, com relação aos riscos que estão dados para os animais, desde o abandono, a questão do cuidado desses animais, quando as pessoas vivem sozinhas ou têm muitos animais, e também em relação aos cães comunitários. Eu queria que você comentasse um pouquinho o que você percebeu que é comum, né, entre todos os países que foram ontem ali representados. A gente tinha representante de vários países: Chile, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Brasil, pelo menos que eu pude identificar assim, rapidamente, né? Queria que você fizesse alguns comentários sobre essa nova perspectiva. E uma coisa que eu gostei bastante foi as hashtags, né, que se colocou: hashtag família multiespécie, hashtag nós só transmitimos amor. Queria que você falasse um pouco desse trabalho tão importante para que a gente possa multiplicá-lo, quem sabe aqui no Brasil, rapidamente, já que a gente, diferente de outros países, ficou muito claro que outros países têm políticas nacionais, né? Têm políticas que definiram estratégias com campanhas, com materiais específicos que foram muito importantes, estão sendo muito importantes nesse momento. E aqui a gente vê uma carência, né? São iniciativas de organizações não governamentais, de pessoas, mas não existe uma política pensando nessa questão. Então, queria ouvir você um pouco nesse sentido, nesse tempo que nos resta. Tá, joia. Só um parênteses, Vânia, na questão da coleira, rapidinho. Exatamente por que a gente insiste tanto na coleira? Porque ela é mais visual, né? Por exemplo, a tatuagem a gente vai ter que tocar no animal sempre para poder, né, verificar. Então, a coleira... Para caída, né? Não orelha em pé. Para a própria comunidade, então, ver que é um cão comunitário é até melhor, sabe? Então, é por isso que a gente insiste nessa questão da coleira, né? O visual e tudo mais. Ok, então, passando agora para o tema dos tempos de pandemia, por que a gente formou essa aliança, né, de bem-estar animal? Vai acabar o tempo, a gente vai abrir outra live, tá? Porque está entrando aqui que tem 20 segundos. Então, você segura aí para dar essa resposta e a gente fala com calma mais alguns minutos sobre esse tema que eu acho super importante. Gente, voltem todos, que nós temos muita coisa ainda para comentar agora especificamente sobre a Covid. Até já!